Efésios capítulo 3, verso 6. Nesta passagem, Paulo menciona 3 coisas que são únicas e caracterizam o atual chamado de Deus por meio do Evangelho de sua graça. Atos capítulo 20, verso 24, que claramente opõe a parte de qualquer coisa que havia sido prometida no Antigo Testamento. Um chamado especial de crentes para formarem a igreja. Primeiro ele diz que os gentios são co-herdeiros nessa coisa nova que Deus está edificando, a igreja. Outra tradução mais correta diz que os pagãos são chamados para participarem da mesma herança, indicando existir um chamado especial para tirar, dentre as nações, os crentes que Deus predestinou para compartilharem de um lugar juntamente com Cristo nesse algo novo, a igreja. Este chamado de Deus não está trazendo das nações gentias multidões para Jeová, como foi anunciado no Antigo Testamento para virem a ter um lugar no reinado do Messias sobre Israel. Veja Zacarias capítulo 2, verso 11, capítulo 8, verso 22 e 23, Isaías capítulo 11, verso 10, capítulo 14, verso 1, capítulo 56, versos 3 ao 7, capítulo 60, verso 1 ao 5, Salmo capítulo 22, verso 27, capítulo 47, verso 9, capítulo 72, versos 10 e 11. O chamado ainda futuro irá resultar numa conversão exterior das nações gentias, o que acontecerá quando forem a Cristo em sua glória no reino. Elas farão aliança com Deus de Israel por medo de serem julgadas. Não será necessariamente uma obra de fé em seus corações. Veja Salmo capítulo 18, versos 44 ao 47, capítulo 66, versos 1 ao 3, capítulo 68, versos 28 ao 31, Isaías capítulo 60, verso 14. Apesar de que muitos dos gentios entre eles irão sinceramente crer. Veja Apocalipse capítulo 7, versos 9 ao 10. Essa convocação é vista também em Atos capítulo 15, verso 3, onde fala da conversão dos gentios ou, literalmente, conversão daqueles dentre as nações. Como já foi mencionado, não se trata da conversão das nações gentias como um todo, o que ocorrerá no futuro, mas de um chamado especial feito pelo Evangelho, por meio do qual um seleto número de pessoas de entre os gentios é chamado para fora. Isto é mais uma vez declarado em Atos capítulo 15, verso 14, que menciona como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar dentre eles, um povo para o seu nome. Esta obra especial de Deus por meio do Evangelho também envolve o chamado de alguns judeus para fora da nação de Israel para fazer parte deste algo novo, a igreja. Deus está tirando determinados judeus para fora de seu lugar de origem na nação de Israel e colocando na igreja. Paulo era um exemplo disto. O Senhor lhe disse, livrando-te deste povo, Israel, ou, literalmente, livrando-te de entre o povo, Israel. Atos capítulo 26, verso 17. Judeus e gentios, como entidades distintas, continuam existindo na terra enquanto o chamado do Evangelho segue sendo feito hoje, e eles continuarão a existir no futuro como grupos separados. Mas agora, como consequência do Evangelho, uma terceira entidade tem sido formada, a Igreja de Deus. Esta coisa nova é bem distinta e completamente separada das duas outras, e não deve ser confundida com elas. Essa distinção foi claramente assinalada pelo apóstolo Paulo ao dizer: portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, gentios, nem à igreja de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 32. Portanto, na atual dispensação da graça, Deus está chamando crentes judeus e gentios para fora de suas antigas posições e formando assim algo novo, a igreja. O próprio significado da palavra igreja, eclésia em grego, é chamados para fora, e expressa muito bem este chamado especial de Deus por meio do Evangelho. Crentes tirados dentre judeus e gentios agora esperam em Cristo. Efésios capítulo 1, versos 12 ao 13. Antes daquele dia futuro, quando uma multidão formada por um remanescente de Israel e pelas nações gentias
será levada maciçamente a Deus. Em segundo lugar, Efésios capítulo 3, verso 6, também indica que crentes dentre os gentios formariam o mesmo corpo, com crentes tirados dentre os judeus. Também, o mistério revela que judeus e gentios que creem no Evangelho são transformados em um organismo vivo, um mesmo corpo, que funcionaria para a satisfação de Deus e no qual a própria vida e características morais do Filho de Deus são manifestadas. Veja Colossenses capítulo 1, verso 26 ao 27. A parede de separação que estava no meio entre judeus e gentios foi agora derrubada na igreja. Ambos são abençoados de maneira igual em um lugar inteiramente novo diante de Deus, em Cristo. Efésios capítulo 2, versos 14 ao 16. Este um só corpo é o resultado do Espírito de Deus habitando nesses crentes e unindo-os a Cristo, a cabeça nos céus. Veja 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, Efésios capítulo 1, verso 22 ao 23 e Colossenses capítulo 1, verso 18. A descida do Espírito Santo no mundo para formar e habitar no corpo de Cristo é chamado de batismo do Espírito Santo. Mateus capítulo 3, verso 11, Marcos capítulo 1, verso 8, Lucas capítulo 3, verso 16, João capítulo 1, verso 33, Atos capítulo 1, verso 5, capítulo 11, verso 16 e 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Este foi um ato corporativo que aconteceu no dia de Pentecostes para os judeus que creram, Atos 2, e mais tarde na casa de Cornélio para introduzir os gentios, Atos 10. Assim o batismo do Espírito Santo foi completado. Ao contrário do que muitos cristãos evangélicos imaginam, os crentes não passam a fazer parte do corpo de Cristo pelo batismo do Espírito Santo, já que a obra do Espírito em batizar foi completada em Atos 2 e Atos 10. Repare com atenção que em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, diz que todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, significando que o batismo foi o que formou este um corpo. O Espírito de Deus tomou os crentes que estavam naquele cenáculo no dia de Pentecostes e os uniu a Cristo, a cabeça do corpo nos céus, pelo fato de habitar neles. John Nelson Darby observa que a ação do Espírito ao batizar em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, está no tempo aorista do grego, que tem o significado de algo feito de uma vez para sempre. Isto demonstra que desde então o Espírito não está mais executando essa ação, simplesmente porque a obra de formação do corpo já foi feita. Se o Espírito estivesse batizando hoje, isto significaria que ele estaria formando cada vez mais corpos. Algo assim não poderia acontecer, pois o Espírito nos diz enfaticamente que há um só corpo, Efésios 4:4. Mas, se assim é, como poderia Paulo falar de si mesmo e dos coríntios como sendo batizados pelo Espírito? Eles nem sequer estavam salvos quando o Espírito desceu no dia de Pentecostes? A resposta é que Paulo estava falando de todos os membros do corpo em seu sentido representativo. Ele disse: todos nós, os cristãos como um todo, fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, referindo-se à ação passada do Espírito no dia de Pentecostes e na casa de Cornélio. Isso é semelhante à incorporação de uma companhia. Ela é incorporada apenas uma vez e, depois disso, cada vez que a companhia contrata um novo funcionário, ela não é incorporada outra vez. O novo funcionário é meramente adicionado a uma companhia já incorporada. Do mesmo modo, quando alguém hoje é salvo, ele é acrescentado pela presença do Espírito Santo em si, selados, veja Efésios capítulo 1, verso 13, a um corpo já batizado. Não existe um novo batismo para a companhia cristã cada vez que um novo crente é acrescentado ao corpo de Cristo. Para ampliar um pouco mais o exemplo, suponha que tenhamos participado de uma das reuniões da diretoria daquela companhia e escutando um dos diretores dizer: fomos incorporados há 100 anos. Não teríamos qualquer dificuldade em entender o que ele quis dizer. Ninguém diria: o que você está dizendo? Nenhum de nós nessa sala tem mais de 60 anos. Como você pode dizer que fomos incorporados há 100 anos?
todos nós saberíamos que o diretor está falando no sentido representativo da companhia. Do mesmo modo, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, Paulo falava daquilo que era verdadeiro a respeito do corpo de Cristo, do qual ele e os coríntios faziam parte. O Antigo Testamento revela que, em seu reino, Cristo irá reinar sobre Israel e sobre as nações gentias na terra. Salmo capítulo 93, verso 1 e Isaías capítulo 32, verso 1. Mas as Escrituras nunca dizem que ele reina sobre a igreja, que é o seu corpo. Este corpo celestial unido a Cristo pela habitação do Espírito é uma criação inteiramente nova de Deus. Veja Efésios capítulo 2, verso 10. E desfruta de um relacionamento especial com Cristo como sua noiva e esposa. Apocalipse capítulo 19, verso 7 e capítulo 21, verso 9. Um terceiro ponto que Efésios 3,6 indica é que esta companhia de judeus e gentios escolhidos são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes das promessas em Cristo. Esta promessa não é uma referência àquelas que Deus fez aos patriarcas nos tempos do Antigo Testamento. A promessa a Abraão, Isaque e Jacó foram feitas durante o tempo de vida deles, mas esta promessa foi feita antes da fundação do mundo. Trata-se da promessa da vida eterna, a qual o Pai fez ao Filho, antes dos tempos dos séculos. Veja 2 Timóteo capítulo 1, verso 9 e Tito capítulo 1, verso 2. Ele prometeu a seu Filho que existiria aqueles redimidos por graça, que seriam introduzidos na vida e comunhão que eles próprios desfrutavam desde a eternidade. Esta é uma bênção distintamente pertencente ao Novo Testamento. Tito 1, 2. Portanto, aprendemos destas três coisas em Efésios capítulo 3, verso 6, que o atual chamado de Deus pelo Evangelho de sua graça é algo totalmente diferente daquilo que foi anunciado nas Escrituras do Antigo Testamento a respeito do propósito de Deus em abençoar Israel e as nações gentias sob Israel. Quanto mais estudarmos as diferenças entre as distintas maneiras de Deus tratar com Israel e com a igreja, mas descobriremos que são coisas tão diferentes quanto giz e queijo. A verdade é que não poderiam existir duas coisas mais distintas e as características que apresentaremos a seguir confirmam isto.